Elô, vamos falar sobre a trégua. A trégua que, na verdade, foi uma trégua sem paz nesse fim de semana na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Enquanto na faixa de Gaza, Hamas e o exército do Netanyahu libertavam reféns como parte de um acordo para o cessar-fogo, um curto cessar-fogo na faixa de Gaza, na Cisjordânia a trégua parece que não existiu. Os territórios continuam enfrentando uma violência cada vez mais intensa. Vários moradores de Jenin, onde a Elô passou pelas semanas que passou na Cisjordânia, mandaram vídeos, informações, fotos do que foi esse fim de semana por lá. 7 pessoas morreram em diferentes incidentes, entre elas, ao menos 2 menores de 18 anos. Elô, queria que você comentasse para a gente um pouco sobre como foi esse cessar-fogo, aparentemente só para a faixa de Gaza. Na Cisjordânia a matança continua, né? Pois é, William, Edu, o que o pessoal lá da Cisjordânia tem dito, olha como está o campo de Jenin, é cada vez mais destruição, eles vêm arrastando tudo, destruindo asfalto e bombardearam uma casa nesse fim de semana. E o que a população lá diz é isso, é que enquanto está todo mundo voltado para a situação na faixa de Gaza, eles continuam sofrendo e sofrendo cada vez mais. Então eles me contaram como é que é durante a noite, ninguém consegue dormir, o barulho dos aviões que ficam passando em cima, helicópteros Apache, eles tiraram fotos de aviões que fazem a espionagem, aqueles SC-130 norte-americanos, enfim, então a situação é muito difícil, e eles me relataram que nesse fim de semana, um rapaz foi baleado e um médico, um jovem médico, correu para assisti-lo e também foi assassinado. É esse médico que vocês estão vendo aí na foto. Esse médico e o rapaz baleado são os dois sobrinhos do prefeito, digamos assim, de Jenin. Ele é a autoridade palestina em Jenin. Então ele teve que enterrar esse sobrinho nesse fim de semana. E esse médico, aparentemente, é muito querido ali em Jenin, porque o funeral dele ficou lotado de gente, foi muita gente mesmo, como vocês estão vendo ali. Imagina um jovem de 25 anos, um médico formado já em atuação no campo de Jenin, que é algo que eles precisam muito, e foi embora nesses tiros do exército de Israel, que também dificultou todo tipo de assistência. Para vocês terem uma ideia, as ambulâncias que tentaram levar feridos para o hospital, porque pelo menos 25 pessoas ficaram feridas na noite de sábado para domingo, as ambulâncias eram barradas pelo exército de Israel, não deixavam a ambulância passar com feridos. Também colocaram pessoal na frente dos hospitais. Então, Jenin tem 3 hospitais, apenas 2 estavam com permissão para funcionar. Olha só o que é isso, né? Eu não sei o que acontece com Israel, que decidiu que o hospital, hoje em dia, é alvo número 1 dessa guerra insana contra os palestinos. Então, foi isso que eles me contaram, e me contaram assim, era 1h da manhã, quando eu estava trocando mensagem com o morador de lá, me relatando o barulho que ele estava ouvindo, não conseguia dormir, essas coisas todas. Então, assim, realmente a situação na Cisjordânia é muito complicada. 2 jovens de 18 anos também morreram. A gente tem as imagens, as fotos desses 2 jovens, vamos mostrar para vocês. São esses alguns dos terroristas, entre várias aspas, que Israel está procurando na Cisjordânia e em Gaza, né, Lô? Exatamente, esses 2 rapazes, os 2 com menos de 18 anos. E a gente viu durante o fim de semana, e desde que começou essa trégua também, as imagens dos jovens que são libertados, né? Crianças estão sendo libertadas das prisões israelenses. São palestinos alguns de 10 anos, 12 anos, 15 anos, que estão saindo agora por causa dessa troca de reféns, né? Porque é refém de todo lado. Agora, o William também está... de prisioneiros. Desculpa, as pessoas chamam de prisioneiros de um lado, né? E reféns do outro. Isso já é aquilo que a gente falou da imprensa agora. Já tenta dar ideia, porque quando é prisioneiro, tu já imagina que o cara cometeu um crime, tu já imagina que o cara, enfim, merece estar ali, tu já imagina que, santo, se tá na prisão, santo não é, e refém, tu já cria aquele negócio de, caraca, o cara foi ali,
capturado, sequestrado, não sei o que, deve estar sofrendo pra caramba. Aí você já fica imaginando, ó, tá tendo uma troca de refém por prisioneiro. Aí você já não é mais simétrico o negócio. Aí quando você começa a ver os prisioneiros, é criança, entendeu? Trabalhador. Então é refém. Então isso que a Elô falou, desculpe fazer a palma, é importante, né, Elô? Para mostrar para as pessoas que não é prisioneiro por refém, é refém contra refém. Exatamente, foi uma coisa, já que você falou nisso, Edu, eu vou ter que dizer, ontem eu tive um ódio profundo quando eu vi a maneira como o Fantástico contou a história dessa troca, porque só tinha família, só tinha mãe, pai, tio, irmão, os israelenses, mas os palestinos, eles simplesmente, eles deram um tempão para contar a história dos israelenses. E na hora que falaram dos palestinos, disseram simplesmente, soltaram os presos acusados de terrorismo. Ponto. Essa mulher que estava aí na tela é um excelente exemplo. Ela passou 8 anos na cadeia. E qual foi o crime dela? Ela estava se mudando para Jerusalém com o filho, o marido não podia ir, porque não tinha papelada que deixasse ele entrar. A FEPAL mostrou toda a história dela. Ela foi em direção a Jerusalém, saiu de Jericó, o carro dela morreu 2 vezes, ela estava levando um botijão de gás dentro do carro, porque é caro, ela não ia desperdiçar o que ela tinha. Na 3ª vez, o carro morreu muito perto de um ponto de um checkpoint, né, do exército israelense. E aí ela falou, o militar pediu os documentos dela, ela falou, tá um cheiro muito forte aqui dentro do carro, tentou sair do carro, ele não deixou, fechou a porta na mão dela, e aí ela queria sair, o carro começou a pegar fogo, porque vazou o botijão de gás. Ela tentou sair do carro e o cara não deixou, o policial não deixou, ficou olhando ela ser queimada dentro do carro. Aquele airbag também explodiu, então ela ficou presa ali naquela situação. Teve queimadura de 3º grau no corpo inteiro, ainda foi presa, julgada e condenada por terrorismo. Agora, ela mostrou para a televisão palestina, a mão dela não tem nenhum dos dedos. E do que ela falou quando saiu? Da tristeza das meninas que ficaram nas celas, das crianças, meninas que ela deixou para trás na cela, e disse que não podia comemorar essa notícia boa de ter saído depois de 8 anos, porque está vendo a Palestina toda sofrendo. Ou seja, essa é a terrorista que o exército de Israel soltou nesse fim de semana. E só lembrando, Elô, esse último tweet que está na tela é importante. A frase de Isra ontem ao ser libertada: tenho vergonha de me alegrar com a libertação enquanto toda a Palestina está ferida. E aí o jornal Globo retratou assim, ó: terrorista palestina Isra Jabs chega em casa após a libertação. E como a Elô falou, tá aí nos tweets que a gente mostrou da FEPAL, foi em 2015, não foi agora, ela não foi presa agora, essa semana passada. Isso aconteceu em 2015, ela está presa desde então por terrorismo, por ter um botijão de gás explodido num acidente que quase a matou, e presa esse tempo todo como terrorista. Os danos dessa guerra se espalham pelo mundo também, né, Elô? Não só na faixa de Gaza, não só na Cisjordânia. Para a gente ter uma ideia de como esse conflito tem desencadeado crimes de ódio pelo mundo todo, nesse fim de semana, 3 estudantes palestinos que deixaram a Cisjordânia para estudar nos Estados Unidos foram baleados em Burlington, no estado de Vermont. Nas redes sociais, o primo de uma das vítimas disse que o ataque aconteceu porque o trio falava árabe e usava uma vestimenta típica, que é esse chale palestino, muito típico dos palestinos. Tem aí a postagem diz: 3 jovens palestinos, Hisham Al-Wartani, Taskin Ali e Kenan Abdulamin, estudantes de Yale e outras universidades americanas, foram baleados na noite passada quando estavam a caminho de um jantar de família em Burlington. O crime que eles cometeram, usaram o chale palestino, kefiyeh. O estado deles é grave, e 6 semanas atrás, uma criança palestina de 6 anos foi esfaqueada 26 vezes em Illinois. Os crimes de ódio contra palestinos precisam parar. Palestinos em qualquer lugar precisam de proteção. Ou seja, Elô, os crimes contra palestinos, né, a islamofobia sempre foi comum nos Estados Unidos, em especial depois dos ataques das Torres Gêmeas, mas agora a gente vê uma escalada de novos crimes, em especial contra palestinos, né, Elô?
Exatamente, a imprensa tem muita responsabilidade nisso, Will, porque a maneira como a imprensa dos Estados Unidos apresenta os palestinos leva a esse tipo de comportamento. No estado de Vermont, que é um estado conhecido por ser um estado progressista, é o estado do senador Bernie Sanders, né? 2 desses rapazes estão estáveis, mas um deles está em estado crítico. Eles estudavam nada mais, nada menos, um deles na Brown University, que é uma das universidades assim de mais respeito, de uma universidade de elite nos Estados Unidos, e simplesmente porque estavam, como você disse, com uma vestimenta que os identificava claramente como palestinos, viraram alvo de uma ação de ódio dentro do estado de Vermont. Realmente inacreditável, né?